E aí, meu povo, como que vocês estão? Tudo bem? Então, nesse vídeo vou falar sobre alguns livros que eu li esse ano e eu amei. Sim, porque cego lê, gente. E a gente lê com os ouvidos e com as mãos. Duas possibilidades, olha só que legal. Como eu já disse pra vocês no outro vídeo, eu leio no Kindle, ou melhor, no aplicativo do Kindle, que é acessível. E também no Speak Central, que é um aplicativo gratuito que tem para iPhone e para Android também. E o aplicativo do Kindle também é para iPhone e para Android, tá bom, gente? E eu leio nessas duas vertentes. Fora o Braille, né? Que eu também leio, como já disse. Então, eu assino o Kindle Unlimited, consegui aquela promoção de R$ 1,99 por 3 meses. Estou me deleitando com a literatura nacional, principalmente, que gente, tô amando demais. Entrei num clube da leitura, que o nome é Clube do Livro da Lhama. E nossa, gente, é cada livro bom. Elas incentivam muito a literatura nacional. E quem ganhou com isso fui eu, né? Não deixe de deixar aquele like, dedão pra cima, galera. Fortalecer nossos conteúdos. Também não deixa de compartilhar o vídeo com aquela pessoa que ama ler assim como eu. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, nem de deixar o sininho das notificações ativadas para sempre que eu postar o YouTube mandar notificação falando que tem vídeo novo na área. Vou dar uma passada geral aqui nos livros que eu mais gostei e li esse ano. Então, gente, o primeiro livro que eu vou falar sem mais delongas é o livro Por Todas as Cores, do autor André Leonardo. Foi o último livro que eu li, e esse livro eu li graças ao Clube do Livro da Lhama. Foi o livro do mês, né, do mês passado. E a gente leu ele e foi simplesmente maravilhoso. Leiam. O livro conta a história do Matias, que é um moço que faz pedagogia. E eu não sei fazer resenha, né, falando assim, sou mais de escrever, mas pra dar uma passada geral, ele tem um amigo que é o Carlos, e ele ama o Carlos, e ele acha que o Carlos não sente o mesmo por ele. Olha, gente, leiam. Esse livro tem uma vibe incrível, sabe? Aquele sentimento de se sentir acolhido mesmo, de se sentir em casa, de ser parte. É tão bom quando a gente se sente parte de algo, né? Então eu me senti parte desse livro, com o Matias e o Carlos e toda a trupe. Não vou me estender muito porque eu não sei fazer resenha, falando mesmo. Então eu vou acabar dando spoiler e não é o que eu quero que vocês leiam. Apenas isso. E no meu Goodreads tem resenha desses livros, tá bom? Esse aqui tem resenha. Eu escrevendo, gente, eu me controlo mais, eu não dou spoiler. Focando nos livros nacionais, tá bom? Um livro que eu li esse ano também. Esse ano parece que tá no fim do ano, né? Até julho. Um livro que eu li esses meses também, nesses primeiros 6 meses do ano, foi o livro Fim de Jogo, da autora Marina Basso. E esse livro é meio que uma continuação de um livro chamado Colegas de Quarto, que eu vou falar depois também. Mas esse livro conta a história da Bianca, que é a irmã da Natalie, que é a personagem principal do livro Colegas de Quarto. E a Bianca vai estudar no mesmo colégio em que a irmã dela estudou. E nesse colégio ela vai ter várias vivências, né? Não só nesse colégio, como nessa cidade. E é um internato, gente. E ela vai namorar um moço do internato vizinho. O internato dele é só pra meninas. E o internato dele é misto. E aí, eles vão se conhecer, se eu não me falha a memória, no Lan House, porque ela é apaixonada por jogos eletrônicos e ele também. E ela é proibida de ficar com o celular na sala de aula, ou melhor, na escola, nos ambientes escolares. E por isso ela acha uma Lan House, né? Essa palavra tá até em desuso, mas nessa cidade existe, né, Lan House. E aí acaba que essa Lan House é o ponte. É um dos pontes, né? É a Lan House e a pista de skate, tá bom? Não vou dar muitos detalhes também, mas é um livro incrível, gente. Como eu tô gostando dessa literatura nacional jovem
e boa, com representatividade, feito a vida mesmo, sabe? Sem camuflar. Já que eu falei de fim de jogo, eu deveria ter falado desse primeiro e depois de fim de jogo, mas bora falar do livro Colegas de Quarto, também da autora Marina Basso. Esse é o livro que conta a história da Natalie, a irmã da Bianca, a irmã mais velha da Bianca, que é a personagem principal do livro Fim de Jogo. A Natalie, ela vai estudar lá no terceiro ano, né? Porque ela é uma bolsista e os bolsistas só podem entrar nesse colégio no terceiro ano. O pai da Natalie acaba trabalhando para alguma parente da diretora, se não me engano. Irmã da diretora? Talvez, não lembro. Minha memória é muito curta, sabe? A Natalie passa por várias coisas nessa escola, inclusive se apaixonar. E ela se apaixona, como vocês podem imaginar, ela se apaixona pela colega de quarto dela, que nada mais é do que a filha da diretora. Então vocês podem imaginar o que isso representa, né, na história. A mãe da Esther, né, que é a filha da diretora, ou seja, a diretora é um tanto, como é que eu posso dizer? Não sei se narcisista é a palavra certa. É um tanto, sei lá, cobra demais da Esther. Então, elas vão ter muitas brigas, porque a Natalie é um tanto, como é que eu posso dizer assim, não é irresponsável. Ela vive. E a Esther, ela quer ser a melhor em tudo e acaba que ela não vive de fato, sabe, o ambiente escolar, ou tudo o que o ambiente escolar tem a oferecer. Até a Natalie chegar e trazer essas coisas pra vida dela. Então, gente, o próximo livro que eu vou falar é o livro 7 da Noite, do autor Sheda Kali. Não sei se eu tô falando certo aqui, mas gente, é muito bom. Conta a história do Marcos e do Levi. O Marcos é um menino que faz engenharia no Rio de Janeiro, ele é de São Paulo, e ele ama música, ele ama tocar guitarra, compor, é um artista. E o Levi, ele estuda alguma coisa que eu não lembro o que era muito bem, acho que é arquitetura, se não me engano. Ele já tá no final da faculdade, se não me falha a memória. Minha memória é muito curta, gente. E os dois se encontram por acaso num bar do amigo do Marcos, que é o Rafael. E aí eles se conectam de primeira, ficam no banheiro do bar, se eu não me falha a memória também. E, gente, é uma história linda, de superação, de amor. Olha, é muito lindo. Eu não sei explicar. Mas o Marcos, ele é um amor. E o Levi também. Eles se completam e, sei lá, eu acho que eu acredito um pouquinho mais no amor depois desse livro. Próximo livro é o livro O Beijo de Copas, do autor Nico Balladore. E, gente, é uma releitura de duas histórias incríveis. Ele mescla duas histórias, ou melhor, ele mescla elementos de duas histórias em uma história só. É perfeito. É uma história fantástica, sabe? E eu lembrei que quando eu escrevi a resenha, eu me fiz a pergunta: o que difere a realidade da loucura, né? Sei lá, é tão instigante, sabe? Eu acho que a gente tem um pouco dessas duas coisas dentro de nós. O que é real e o que é fictício. Porque não pode ser os dois ao mesmo tempo. Teve um romance, né? Como sempre, no meio dessa história toda. Muita representatividade. Amei. Então, quando vocês lerem, vocês vão perceber que vocês conhecem os nomes dos personagens. E eu não vou falar agora, senão vocês vão se dar conta do que eu tô falando, sabe? Mas vocês não vão se arrepender de ver,
O Beijo de Copas. Eu acho que vai ser o último livro que eu vou falar. Senão, vai ficar muito longo o vídeo, né? Vai ser o livro Revisando o Amor, da autora Danúbia Martins. E esse livro conta a história da Mariana e do Vicente. No começo do livro, a Mariana, ela tá muito infeliz no trabalho dela. E ela namora um cara... Bom, ela namora o Felipe. Aí vocês têm que ler o livro pra entender o que acontece. Ela e o Felipe terminam. E o que acontece? Ela acaba indo trabalhar em outro lugar e conhece o Vicente. E eles se odeiam de cara, assim. Primeiro dia de trabalho, o que ele faz? Ele derruba um café quente nela e acaba com a roupa de trabalho dela, com a roupa nova que ela foi trabalhar. Então, não preciso nem dizer, né? Ódio à primeira vista. Será que vira amor? Não sei. Vocês vão ter que ler pra descobrir. Eu acho que é o ano que eu tô conseguindo ler mais. Eu me disperso muito, mas... E tem muito livro que eu não falei aqui. Mas é que senão vai ficar muito longo o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas literárias. Desculpa não conseguir falar bem de cada livro, é que eu realmente não sou boa falando dos livros. Eu acabo dando muito spoiler, mas eu vou melhorar meu vocábulo e um dia eu vou fazer uma resenha babadeira de cada um livro falando, de cada um dos... Olha, ó, viu? De cada um dos livros falando